Olá, gente, estamos iniciando mais uma videoaula aqui pelo canal Professor Éder Dantas, sempre conversando sobre os assuntos de interesse da psicopedagogia, especialmente na nossa área de estudos antropológicos. E hoje nós vamos conversar sobre a relação entre o homem, a cultura e a sociedade. O homem, como nós vimos na primeira aula sobre os fundamentos da antropologia, o homem se diferencia das demais espécies animais por ser um produtor de cultura. Então, enquanto as outras espécies agem instintivamente, o homem produz cultura, o homem simboliza. E essa simbolização do homem, ela gera transformações na organização social, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o objetivo dessa aula de hoje é a gente tentar compreender a importância da diversidade cultural, das normas da cultura, tentar conhecer o conceito de cultura relacionado, identificando os componentes dessa cultura e como ela pode ser aplicada na antropologia e daí na psicopedagogia. Bom, os homens desenvolvem mecanismos de vida e sociabilidade para preservar suas espécies, os animais e os homens também, usando mecanismos instintivos. Os homens, todavia, eles, por suas deficiências natas, ou seja, as espécies animais têm mais habilidades físicas, né? Muitas delas, os mamíferos, essencialmente, do que o homem. Nós enxergamos mal, né? A gente precisa usar óculos, a gente tem pouca velocidade, a gente tem pouca força física em comparação com outros animais de nosso porte ou maiores. Então a gente supre tudo isso com uma habilidade que a gente tem, a aprendizagem permanente. Então, a partir daí a gente cria símbolos, dando significado às coisas e transmitindo esses significados a outros semelhantes. Os grupos humanos, portanto, eles representam e recriam o mundo natural. Então nós temos aqui, logo aqui atrás, vocês vão poder perceber um quadro, né, em tela, representando uma realidade. Essas pessoas não estão aí, né? O que tem aí é uma representação de uma realidade que foi feita por um artista, né, e que foi transmitida para nós através da obra de arte. Então essa é a típica capacidade do homem, que é exatamente de representar e recriar um mundo natural. Você não precisa estar em Paris para conhecer Paris. Você pode ver Paris através de fotos, pode ver Paris através de filmes, pode ver Paris na internet. Ou seja, então essa capacidade do homem, através da fotografia, da pintura e de outras tecnologias, representar a realidade, né? Os animais agem instintivamente e os homens vivem aprendendo. A gente nasce e aprende, a gente cresce e aprende, a gente fica adulto e aprende, a gente envelhece e continua aprendendo coisas para o nosso dia a dia e coisas novas. O homem simboliza desde que o mundo é mundo. Então, o homem criou a arte rupestre, criou a escrita, forma diferente de escrita, escrita pitográfica, como os maias fizeram, como os egípcios, posteriormente, né, a escrita propriamente dita. O homem sempre tem a capacidade de simbolizar. Então, comunidades jovens têm seus símbolos, comunidades rurais têm seus símbolos, idosos, enfim, cada grupo humano tem sua capacidade de simbolizar. O que é cultura, então? A cultura é um sistema integrado de comportamento aprendido. Então, as pessoas aprendem e organizam sua vida em torno disso que aprendem. O que faz a escola? Ensinar cultura. A escola transmite cultura das gerações anteriores para as novas gerações. As novas gerações aprendem que as gerações anteriores querem que as novas gerações aprendam. Então você tem um processo permanente de transmissão cultural, em que você aprende os sinais de trânsito, você aprende a língua, você aprende lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes. Então tudo isso que a gente aprende na escola faz parte de um sistema integrado de comportamento. A cultura compreende o quê? A cultura não é só arte, só livro, não é só dança, não é só música. A cultura compreende todos os aspectos tangíveis e intangíveis da produção humana. O que são os aspectos intangíveis? São as crenças e os valores. E os aspectos tangíveis são os objetos, símbolos ou tecnologias. Então, exemplos de aspectos intangíveis: crenças, religiões, ideologias políticas, movimentos culturais. Tudo isso faz parte de crenças ou valores que as pessoas têm e que são produto da cultura. E o que são aspectos tangíveis? São objetos, símbolos, tecnologias. Então, alguns exemplos. Nós temos aqui em mãos dois exemplos
do que pode ser produtos da cultura. Aqui nós temos uma peça de artesanato em metal que representa Dom Quixote de La Mancha, né? Um personagem histórico da literatura espanhola, né? Então aqui é uma forma de representar. Aqui não é Dom Quixote, aqui é uma representação dele, né? Uma peça de artesanato que é um produto da cultura. E aqui nós temos uma outra peça que é o relógio. Aqui nós temos um relógio de pulso. O relógio de pulso não existiu sempre. O relógio de pulso é uma criação da sociedade capitalista. Na medida em que a humanidade deixou o tempo, que era um tempo natural, do mundo medieval, do mundo agrícola, para viver em cidades e viver da indústria, então houve a necessidade de um novo conceito de tempo. Então, contar o tempo, hora de acordar, hora de dormir, hora de trabalhar, hora de ir para a escola. Então, o relógio de pulso, ele representa um objeto que concretamente expressa essa nova concepção de tempo na sociedade. Uma roupa pode significar, ao mesmo tempo, tanto um aspecto tangível como intangível. A roupa serve para quê? Para se vestir, porque na nossa sociedade todos têm que andar vestidos, a não ser que a pessoa vá a Tambaba. Se quem for a Tambaba, nossa praia de naturismo da Paraíba, belíssima, vai ter que se despir. Mas se for andar aqui em João Pessoa, no centro da cidade, tem que estar vestido. Então é um aspecto tangível, né? Já que é um objeto. Mas a roupa também pode ser um símbolo, porque de repente você pode ter uma camisa de marca, não é o caso da minha, é uma camisa de marca mais popular. Mas alguém pode ter uma camisa de uma marca mais sofisticada, então ela já vai representar o quê? Status. É como um automóvel. O automóvel é um produto tangível, você pega o automóvel, ele é útil para o dia a dia, mas quem é rico pode ter um carro mais sofisticado, ou um estilo determinado do carro, mesmo que não seja tão caro, pode representar uma vida mais esportiva. Outro pode ter um carro mais voltado para o trabalho. Então, ao mesmo tempo, você tem coisas que podem representar um produto tangível e um produto intangível da cultura. Então, a cultura estabelece ideias abstratas ou valores que dão direção aos humanos no seu processo de interação com os outros humanos. A cultura produz artefatos e símbolos, objetos e crenças, ideias. Bom, as culturas possuem postulados básicos, né? Cada cultura representa uma seleção limitada de padrões de comportamento. Então a seleção é feita de acordo com o pressuposto básico de cada cultura. Então cada cultura tem um padrão de coisas que todo mundo ou a maioria segue, o que não segue. Então, por exemplo, os povos muçulmanos têm determinadas características que eles seguem lá regularmente que a gente não segue aqui. Se você está na Paraíba ou no Nordeste brasileiro, então você tem determinados padrões de comportamento que aqui são válidos, mas que também não são tão bem aceitos se você for para o interior do Paraná ou do Rio Grande do Sul. E também determinadas coisas que são feitas lá, determinados comportamentos feitos lá, também não são aceitos aqui. Então, cada cultura ela é uma seleção de padrões de comportamento de cada grupo humano que é feita com base em pressupostos básicos daquilo que é válido, do que não é válido, daquilo que é bom e daquilo que não é considerado bom. As culturas elas são coerentes entre si. A humanidade é única. As civilizações são diversas, então cada civilização ela tem padrões próprios do que é certo e do que é errado. Então há determinados povos que só aceitam o casamento entre pessoas de sexos opostos. Isso é muito presente em determinadas religiões, especialmente politeístas. Mas já há outros grupos humanos que aceitam o casamento entre pessoas do mesmo sexo e determinadas religiões que aceitam também a união de pessoas do mesmo sexo, porque dentro de cada grupo desse você tem padrões específicos do que é certo e do que é errado. O antropólogo, quando vai analisar cada cultura, ele não vai buscar converter essa cultura. Ele não vai como missionário, ele vai tentar compreender cada cultura delas e suas características. Toda cultura é relativa e toda cultura é funcional. Então a cultura ela não é uma coisa que sobra, ela não é um luxo. A cultura ela visa atender questões com necessidades efetivas de cada sociedade. Então, na medida que as pessoas não sabem a origem da vida, as pessoas precisam criar deuses ou precisam acreditar em deuses. E cada povo construir sua cosmologia para tentar compreender a origem do mundo. E daí derivam costumes e comportamentos de cada um deles. Então, cada cultura é um sistema lógico. Então a religião islâmica ela tem um sistema lógico. O cristianismo ele tem um sistema lógico. O hinduísmo tem um sistema lógico. As culturas xamânicas têm um sistema lógico. Os índios que vivem mais distante da Amazônia têm um sistema lógico de vida que é diferente de quem mora numa metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro ou Recife, por exemplo.
As normas culturais são funcionais, o modo de vestir, o modo de não se vestir, o modo de falar, a língua, todas elas têm uma funcionalidade, né? Então, cada sociedade tem, por exemplo, normas universais e especialidades. O que são as normas universais? A sociedade brasileira tem uma norma universal, por exemplo, a língua portuguesa. Essa é a língua que é falada por todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros. Então, ela se aplica a todos os membros e a cada membro em particular. Mas cada sociedade também tem suas especialidades. E o que é uma especialidade? Somos todos brasileiros, mas o português falado pelo nordestino não é exatamente igual ao português falado pelo gaúcho, né? Ou pelo paulista. O gaúcho e o paulista não se vestem em suas festas tradicionais exatamente igual como se veste o nordestino ou o caboclo da Amazônia, por exemplo, ou do Pantanal Mato-Grossense. Essas são especialidades dentro de uma cultura cuja norma geral é, por exemplo, a língua portuguesa. Bom, e como a cultura se constrói? A cultura ela pode ser expressa como uma cultura ideal ou uma cultura real. O que é uma cultura ideal? São padrões de comportamento expressos verbalmente. A cultura real é cultura como ela é efetivamente vivida. Por exemplo, os cristãos em geral, eles expressam verbalmente os mesmos padrões de comportamento. Mas se você pegar cada igreja em particular ou cada cristão em particular, então esses padrões eles variam. Então essa situação específica, cada uma delas é a cultura real, que não é apenas a cultura dita. Entre o que é dito, entre o que é ideal e o que é praticado, o que é real, existe uma diferença muito grande. Bom, a sociedade ela reúne indivíduos que se aglutinam por princípios comuns ocupando um espaço identificável. Ela interage numa rede de relacionamentos voltados para o seu centro. E ela é afetivamente ligada por formas linguísticas comuns. A cultura busca, em geral, reproduzir cada sociedade com todas essas características. Em resumo, a cultura é um sistema integrado de comportamento aprendido, que as pessoas aprendem e que as pessoas ensinam e que continuam aprendendo ao longo da vida. Se eu viajo, eu aprendo coisas novas. Se eu leio um livro, eu aprendo coisas novas. Se eu vou a uma festa, se eu vou dançar ciranda ou dançar quadrilha, eu aprendo coisas novas. Cada cultura expressa padrões de comportamento. Então, cada grupo cultural tem coisas que eles fazem regularmente e outros não fazem. Cada cultura é relativa a cada grupo ou cada sociedade específica. E ela busca, em geral, reproduzir a própria sociedade ou cada grupo. Ou seja, cada cultura ela busca se preservar e os seus líderes, os seus representantes buscam transmitir sempre para as crianças, para as mais novas, para as futuras gerações, os valores e as práticas dessas culturas. Então era isso que nós tínhamos que falar sobre a relação entre homem, cultura e sociedade. A gente agradece pela atenção, estamos encerrando mais essa videoaula. A gente peço que você não esqueça de se inscrever no canal Professor Éder Dantas. E ao final dessa postagem, se você gostou, dê um like, certo? Para aumentar as curtidas e fortalecer cada vez mais essa nossa comunidade, Professor Éder Dantas. E a gente deixa aqui o nosso abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que estamos sempre juntos e misturados. Tudo de bom.